Tem como deixar duas telas? Não, né? Não, só se a gente usasse, só que eu tô sem o cabo aqui. Mas é uma boa ideia. Você vai ficar aqui ou lá? Eu vou tentar ficar lá porque ela deve estar uma bagunça. Pera aí, deixa eu... Oi, Humberto, tudo bem? Você tá me ouvindo? Acho que ele vai digitar. Ah, tá, beleza, tá ok. Bom, são 3 grupos que vão apresentar. Primeiramente, eu agradeço vocês pegarem um pouquinho do tempinho, Humberto e Fernando. E aí os outros 2 grupos não vão poder apresentar porque aconteceu imprevisto, mas tem 3 grupos que vão apresentar. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Oi, tudo bem, Guilherme? Beleza? Bom, eu vou deixar o pessoal apresentar. E aí aparece na tela para vocês a apresentação. Daqui a pouco eu envio o link para vocês darem um feedback para eles, tá bom? Obrigado. Obrigado, Humberto. Obrigado, Fernando. Obrigado, Guilherme. A câmera tá ligada? Tá ligado. Tá? Gente, meu Deus. Oi, meu nome é Vitória. Eu vou fazer a apresentação, eu sou gestora, e vou fazer a apresentação do Grupo Alfa. O nosso grupo, ele tem alguns integrantes e começa pelo Gabriel, que ele é o designer, a Bruna é a redatora, eu sou a gestora, a Heloísa tá na calculadora, Thaís medidor, Cauã programador e o Rian é o engenheiro. Bom, eu segui o método para poder essa apresentação num resuminho que o professor passou para a gente, e eu quis falar um pouquinho de alguns objetivos que a gente teve, assim, no decorrer do semestre até aqui, com as atividades, e objetivos também que a gente queria que acontecesse. Não tá aparecendo a tela. Ah, tá. Tá pra me ouvir? Tela inteira. Acho que é a tela inteira não. Mas tava dando pra me ouvir? Sim, estou te Tá. ouvindo, só a tela não estava aparecendo. Agora eu acho que aparece toda a tela. Eu vou falar um ok para você lá. Tá bom, eu começo de novo? Pode ir de onde você parou. Deixa eu... Eu acho que eu fiz uma coisa. Agora foi? Tá. Obrigado. Então já foi. Bom, continuando, eu fiz a apresentação dos participantes e a gente ia falar um pouco dos objetivos, que eu conversei com o grupo e, bom, alguns dos objetivos foi que a gente aprendeu algumas tecnologias novas, né, offline e algumas online. Uma dos exemplos foi o Ticket Card e o Arduino, não sei falar muito bem, mas enfim, foram tecnologias muito boas apresentadas. Eu, particularmente, nunca tinha tido contato com esse tipo de tecnologia. A gente desenvolveu práticas, melhoria, né, na prática, mexendo no Word, no PowerPoint, principalmente o gestor e o redator, que fica mais nessa parte. Desenvolvemos comunicação e trabalhar em equipe, querendo ou não, nós trabalhamos em grupo, então tinha que ter comunicação, uma ordem, e também ter comprometimento e responsabilidade tanto consigo mesmo quanto com o grupo. Uma coisa que eu observei é que quando desfalcava alguma coisinha em alguma parte da pessoa, do grupo, desfalcava o grupo inteiro, e isso era muito ruim. E a gente conseguiu aprender a lidar com todas essas coisas, além do amplo conhecimento sobre novas tecnologias, tanto na área prática como na parte teórica. Bom, a gente conseguiu também envolver a ciência e a tecnologia juntos. Aí vocês estão vendo umas fotos de alguns trabalhos que a gente fez no decorrer das aulas práticas. E
Eu coloquei aí um textinho de uma das aulas onde a gente respondeu alguns exercícios de propriedade de líquidos e sólidos, e a gente preparou também soluções com o intuito de fazer uma lâmpada acender com a água. Foi uma aula prática muito legal. No design eles fizeram, eu não sei pronunciar essa palavra, mas acho que é benzeno que se fala, e a gente também usou a placa Arduino, e foi um experimento muito legal, e a gente conseguiu observar que a gente desenvolveu um conhecimento prático e teórico na mesma aula. Bom, agora eu vou falar sobre algumas dificuldades e facilidades de ambos participantes. Eu vou ler rapidinho, assim, resumidamente, para não ficar muito grande, porque são 7 pessoas, se eu não me engano. O gestor, ele teve dificuldades nas primeiras atividades, pois tinha acabado de trocar o cargo, no caso sou eu. Eu estava me adaptando, foi uma das dificuldades que eu encontrei. De resto, eu só mudaria o fato de que a parte das aulas teóricas é muito em algum vídeo, isso não me dá um pouco de dificuldade no conhecimento. Eu já não sou muito boa em química, isso me dá um pouquinho de dificuldade. Bom, o calculador teve dificuldade nos cálculos pedidos, que eram realizados, que é a ELO, né? E dificuldade nos cálculos que eram pedidos, por não ter uma boa explicação dos cálculos. De resto, ela gosta muito das aulas práticas, pois tem um grande diferencial das escolas que ela veio até estudar aqui no Gabriel. O designer é o Gabriel, ele escreveu um textão. E, bom, ao assumir a função de designer, ele teve um rápido compreendimento com a ferramenta em comum, com todos os designers. Teve dificuldade em algumas recriações, porque não tinha o mouse, né? Era meio difícil de mexer no notebook e tal. No geral, ele gosta de química, se dedica como deveria e tal. E com volta às aulas, ele crê que não seja o único, mas considera a frequência do ensino remoto, portanto, não tem facilidade em equilibrar os ensinos remoto e presencial, perdendo muito do conteúdo. Então, a dificuldade dele, no caso, seria mais falta de administração. O redator, a maior facilidade que teve foi nas aulas práticas, e a dificuldade teve na parte teórica, tanto pela dificuldade que tem em química. Eu acho que todo mundo tem muita dificuldade em química, é uma matéria, querendo ou não, muito difícil, e tanto pelo conteúdo, também só ser postado em videoaula, e não ser um bom método para aprendizado na parte dele. O medidor teve facilidade em fazer todas as partes, porque conseguiu interpretar bem, entender muito bem o roteiro, essa é a Thaís. E ela só mudaria a explicação e ajuda no laboratório, que não é muito das boas, né? E o programador teve facilidade por ser relativamente fácil e gostar de fazer a parte de programação. Aí, até o momento, ele não mudaria nada. O engenheiro, no começo, foi meio difícil, pois ele estava em uma área que não gostava muito, mas depois trocou de posição e se sentiu mais fácil. Na aula teórica, tem um pouco de dificuldade, já que química também não é o seu ponto forte. A gente consegue ver que química não é um ponto forte de quase ninguém. E aí tem uns resultados de algumas aulas, no caso, práticas, né, que a gente fez. O pessoal foi fazendo as atividades, aí eu fui tirando umas fotos para poder mostrar para vocês. E de consideração final, o bimestre foi bom, conseguimos desenvolver várias coisas, não tivemos, tipo assim, novas ideias para poder passar, porém conseguimos ter um grande compreendimento das atividades que o professor quis passar para a gente. E é isso. Peraí, pode. Aqui. Acho que eles bateram palmas, só que eles estão desligados, né? Bom, tudo bem? Alguma dúvida, Humberto? Humberto, enquanto ele fica tranquilo, beleza. Fernando, pois não, você levantou a mão. Você tem alguma dúvida? Segundo B. Segundo B, tá certo.
Qual é o objetivo final desse projeto, que eu não entendi bem porque eu não prestei bem atenção. Mas é só isso, o resto foi a apresentação foi boa. Ah, isso aqui, né? Ah, tá. Obrigado. Sim, sim. Eu tentei ligar a câmera, só que deu um problema aqui na câmera. Eu ligo, só que ele não tá ligando. Aí eu vou ter que reiniciar o computador mesmo. Mas a gente tá ouvindo, desculpa, viu? Então, se você voltar na última apresentação de vocês, a sua conclusão não é, foi tudo bem, foi tudo legal. Que bom, foi tudo bem, foi tudo legal. Parabéns. Mas a ideia que na sua apresentação final, a sua conclusão de Ok, entendi. Guilherme, alguma consideração a mais? Tá. Eu só vou responder ao Humberto, que ele falou qual é a série e o nome do grupo. Bom, a série é o segundo B e a turma? O Alfa, grupo Alfa. Ah, tá, obrigado. O Fernando falou tudo. Perfeito. Aí eu vou então, se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma consideração, a gente vai para o grupo? Gama. Para o grupo Gama, tudo bem? Aí a gente vai direto mesmo, porque o Beta não pôde apresentar. Beleza. Deixa eu só compartilhar para a pessoa. O seu é uma apresentação que está onde? Cadê? O meu tá no seu aplicativo mesmo, que no site mesmo. eu vou mostrar só. Está aqui, né? Ah, tá.
Pior que eu nem sei como é que faz pra colocar isso em tela cheia, sabe? Não, acho que vai ter 5. Não, só atualiza. Tem como abrir? Eu acho que vai ter que ser assim mesmo. Não sei como é que faz pra colocar. Você sabe, Vitória? É Vitória? Colocar em tela cheia? Colocar em tela cheia aqui, no apresentação? É porque passou é mais fácil, que só apertar em apresentar, né? Ah, é Apresentar. verdade. Apresentação dos dados. Ah, Isso mesmo. Esquece. Como faz pra passar? Só apertar certinho. isso, só deixa eu ligar o microfone que tá desligado. Oxe, peraí. Tá aqui. Não, tá. Cadê? Ó. Tá aqui. Acho que vou ter que sair então. Peraí. Aí. Colocação. Gama, né? Prontinho, agora é o grupo Gama que vai apresentar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu sou gestora do Grupo Gama e hoje eu vou apresentar para vocês os nossos projetos que nós realizamos durante as semanas práticas de Química. Os integrantes do grupo são Stella Ferreira, designer, Ana Vitória, calculadora, Pedro Perucci, programador, Ricardo Rafael, engenheiro, Guilherme Vianney, medidor, Estevão Souza, redator, e Beatriz Cavalari, gestora. Bom, vou falar um pouquinho das semanas. Na primeira semana de práticas, eu junto com meus colegas de grupo, a gente ainda estava aprendendo a lidar com as nossas ferramentas de trabalho. Por exemplo, o programador ainda estava aprendendo a mexer no Arduino, a design ainda estava aprendendo a mexer no Tinkercad, o engenheiro estava tentando montar um pisca-pisca, que o professor tinha mostrado em aula. Então foi mais uma semana para a gente aprender como que seria realizada cada atividade semanal e não teve tanta atividade na primeira semana, foi só aprendizagem mesmo. Na quarta semana, que foi outra semana de práticas, o professor tinha passado para o engenheiro e para o programador uma atividade onde os dois teriam que fazer um semáforo. Tipo, o programador teve que programar um sistema de semáforo com Arduino e o engenheiro teve que montar a parte técnica. Teve que, mais ou menos, que montar o semáforo na parte técnica para ele acender. Já a designer, ela teve que fazer no Tinkercad, ela teve que fazer uma molécula de enxofre. O professor tinha um modelo em sala, então ela teve que reproduzir isso no Tinkercad, para que ele ficasse igual. E, por fim, a calculadora teve que fazer umas atividades, né, uns cálculos sobre líquidos e sólidos, que também foi uma matéria que a gente aprendeu nas aulas de teórica, né, que o professor estava explicando essa matéria, aí ela teve que fazer na prática, né. Na sexta semana,
o programador e o engenheiro estavam fazendo juntos de novo, só que dessa vez eles estavam fazendo um sensor de condutividade simples. O programador estava na parte de sistemas, programando, né, os sistemas do sensor, e o engenheiro novamente estava montando. Então, eles tinham que trabalhar em conjunto ali para realizar. Eles tiveram um pouco de dificuldade também, mas acho que conseguiram realizar. Acho que, de qualquer forma, eles conseguir fazer funcionar, né? A designer, ela estava fazendo uma molécula de benzeno no Tinkercad, que o professor também tinha um modelo, né, em sala, que ela teve que reproduzir ele. Acho que ela também conseguiu, se não me engano. Ela teve bastante dificuldade, mas com a ajuda de outros designers lá, ela conseguiu fazer direitinho. A calculadora, ela novamente estava fazendo exercícios de propriedades líquidos e sólidos, que a gente ainda estava aprendendo naquela semana, foi mais uma revisão também, porque a gente estava aprendendo nas aulas teóricas, então ela estava botando em prática tudo que a gente estava aprendendo naquela semana, né? E o Guilherme Vianney, que no caso ele é o medidor, e o redator, eles estavam fazendo teste de condutividade clássica, que com o Arduino também. Eles estavam fazendo juntos, né, os dois, e o redator, ele estava só anotando tudo depois. Então, eles estavam fazendo juntos e o redator só depois ele anotava tudo que eles estavam fazendo. Se não me engano, eles conseguiram fazer isso também. Tiveram dificuldade, mas conseguiram. Na semana 8, a designer, ela estava fazendo uma molécula de dióxido de enxofre. Também teve dificuldade, porque essa molécula era mais difícil, ela tinha mais coisas para colocar, né? Mas também ela conseguiu. Deixa eu ver. O programador e o engenheiro, eles estavam trabalhando em um sensor de gases. O programador estava na parte de sistemas e o engenheiro estava na parte de montagem, né, do sensor. Se não me engano, eles também conseguiram fazer com dificuldade, mas conseguiram fazer também. Nessa semana, a gente estava aprendendo nas aulas teóricas uma matéria sobre propriedade dos gases, que a calculadora também ela estava trabalhando nessa área, ela estava fazendo contas, enfim. A gente estava tendo essas aulas, né? Então, também faz uma prática. Bom, nessa semana, o medidor e o redator, eles não tinham vindo, né? Não estavam presentes. Então, a designer e a calculadora fizeram a parte deles, no caso, que era fazer uma simulação da chuva ácida. Foi uma atividade muito legal, a gente conseguiu fazer direitinho, no caso elas, e elas conseguiram anotar tudo depois, porque o redator também não tinha vindo. Enfim, foi uma matéria bem legal, a gente estava aprendendo na aula teórica também, então foi bem interessante fazer. Na última semana, a semana 10, a designer estava montando no Tinkercad um modelo de um carro movido a energia solar, que foi, se não me engano, um aluno ou uma aluna do 6º ano que fez, o professor tinha levado para mostrar para a gente. Então, foi super bacana ela montar o carrinho, ficou super legal. O Pedro continuou fazendo umas programação de tipo software do Arduino, que o professor tinha passado para fazer. E o Ricardo estava montando, no caso o engenheiro, estava fazendo um sensor de materiais, que o professor tinha mostrado em aula, enfim. A gente estava aprendendo também nas aulas teóricas química ambiental,
que o professor estava passando essa matéria para a gente. Então, a calculadora também estava resolvendo esses problemas. Ela estava fazendo... No caso, ela estava resolvendo essas contas, né? Que a gente estava... sobre essa matéria. E na última semana, o medidor, ele estava aprendendo a fazer sabão. O professor, ele estava dando auxílio para os medidores lá no laboratório. E eles estavam fazendo sabão, o professor estava ensinando os procedimentos, enfim. E é isso. A gente anotou tudo depois, o redator. E foi isso. Pode ficar aqui. Pode ficar aí. Não sei se vocês vão ter dúvida. Ai, deixa eu... Bom, deixa eu tirar a apresentação. Pronto. Alguma dúvida? Alguma colocação? Humberto, Guilherme, Fernando? Obrigado, Guilherme. Humberto, muito obrigado também. Fernando? Bom, o redator, ele registrou tudo em como que chama aquele aplicativo? Google Docs. Google Docs, que tipo, todos os procedimentos que o medidor fazia, ele estava anotando tudo lá. Então, tudo que a gente fazia lá da parte do laboratório, ele enviava para esse Google Docs. E o professor sempre recebia. Então, nessa parte eu não foquei tanto, porque é mais o professor que analisa e tal. Qual que é a primeira pergunta? Desculpa, Fernando, que eu acabei esquecendo.
Na verdade, não. Porque quando a gente tinha alguma dúvida, que nem a gente fez o que você falou, que a gente pesquisava na internet. Então a gente pegava, quando a gente tinha dúvida, a gente pesquisava e tal. Mas eu não fiz questão de anotar porque eu não achei que tinha necessidade, até porque eu ia falar sobre as dificuldades que eles tiveram. Então eu não achei necessário falar as fontes, né, da onde eles pegaram para eles poderem ter consulta. Verdade. Entendi. Mais alguém? Tá tudo ok? Beleza. Obrigado, Fernando. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Humberto. Agora a gente vai para o último grupo, que é o grupo Delta. A sua apresentação está? Tá no site também. No site também. Uhum. É só apertar aqui, né? Isso. Bom dia, gente. Meu nome é Vitória, sou gestora do grupo Delta e hoje eu vou falar um pouco sobre o que ocorreu nessas semanas do projeto que o professor de Química passou. Aqui, nessa primeira imagem, eu estou mostrando para vocês os integrantes. O calculador é o Lucas Fagundes, a redatora é a Alessandra Tavares, o medidor é o Pedro Souza, programadora Raíssa Lima e designer Laila Elias. Na primeira semana, a gente teve um pouco de dificuldade, tanto em toda a parte em relação a tudo do grupo. Mas nisso, no começo, o engenheiro e o programador fizeram a montagem e a digitação do código para o pisca-pisca. O designer montou em 3D a molécula de água que o professor pediu. O calculador estava calculando interações intermoleculares. O medidor estava medindo e realizando um experimento do indicador de repolho roxo e a redatora estava relatando o que estava ocorrendo nesse experimento. Na semana 4, a gente estava apresentando sobre o pH de alguns alimentos. O redator estava relatando sobre isso, o medidor estava medindo e calculando o experimento, e o calculador estava fazendo cálculo sobre líquidos e sólidos. O designer estava fazendo uma montagem em 3D da molécula de enxofre. O engenheiro estava montando um semáforo e o programador estava fazendo uma digitação do código para que o semáforo funcionasse. Na semana 6, a gente estava realizando testes de condutividade clássicas e com Arduino.
o medidor estava realizando esse experimento, o relator estava relatando o que aconteceu durante o experimento e após esse experimento, e o calculador estava calculando as propriedades do sólido e líquidos. O engenheiro estava montando uma placa de sensor de condutividade simples e montagem em 3D da molécula de Beneso. Eu acho que é assim que se fala. Nessas 3 primeiras semanas, eu tive bastante dificuldade em montar os slides e acompanhar todo o progresso do grupo em tudo. O engenheiro também teve bastante dificuldade em relação à montagem de placa, ao funcionamento, e o programador também, em digitar códigos e tudo mais. A designer teve um pequeno problema também em relação ao computador, que ela não tinha muita experiência com o computador e tudo mais, o Tinkercad, e eu acho que essas atividades serviram para a gente aprender coisas novas, tanto para a gente levar para a vida e tudo mais. E eu acho super interessante esse tipo de aula prática e um pouco da teórica, porque meio que grava na nossa cabeça o que a gente está aprendendo. Na semana 8, eu já tive mais tranquilidade de lidar com a programação e tudo mais. O designer, ele estava fazendo uma montagem em 3D de dióxido de enxofre. Como vocês podem ver na imagem aí, o medidor estava medindo e executando o experimento da simulação de chuva ácida. Eu acho que essa chuva ácida foi muito interessante e, tipo, uma coisa bem inovadora, né? Porque eu praticamente nunca tinha visto isso na vida. A redatora estava relatando como estava funcionando o experimento, se tinha dado certo ou não. Em relação à redatora nessa parte, ela anexou tudo num outro aplicativo que o professor passou. Então, tipo, tá tudo lá, tá como ficou os experimentos, links para entrar para saber onde a gente pediu ajuda e tudo mais. O calculador estava fazendo cálculos das propriedades dos gases. Eu acho que eu nunca parei para pensar nas propriedades dos gases, tipo, em cálculos, e eu achei super interessante também. O engenheiro estava fazendo a montagem da placa do semáforo, que precisava acender as luzinhas e tudo mais. A programadora estava fazendo a digitação para o semáforo funcionar. E agora a gente vai para a 10ª semana e a última, que eu acho que eu gostei bastante dessa última semana, que a gente teve muitas coisas que eu praticamente nunca tinha visto, acabei vendo e tudo mais. O designer estava fazendo energias para o futuro, o carro movido a energia solar em 3D. O medidor estava fazendo sabão, que eu acho que, tipo, todo mundo usa sabão, mas praticamente quase ninguém sabe como é feito. E eu achei isso super interessante. O calculador estava fazendo cálculos química ambiental, que eu também achei super interessante. Como é uma coisa bem atual, esses negócios de ambiente e tudo mais, eu achei super interessante. O engenheiro estava fazendo um sensor de coleta seletiva, que era mais ou menos a mesma coisa que nos outros, só que de uma forma diferente. Que nesse a gente tinha que passar a mão por cima da lâmpada e ela tinha que acender.
e o programador estava fazendo a programação para que o sensor funcionasse. Obrigada pela atenção. Bom, vamos ao momento de perguntas, né, ou de colocações. Podemos começar pelo Humberto, pelo Guilherme ou pelo Fernando. Sim, praticamente todas funcionaram, só uma ou outra assim que não funcionou, que foi a questão da placa, que a gente digitou um código errado e tudo mais, só que ela não funcionou, mas de resto tudo funcionou certinho, tudo deu conforme foi o pedido. Tá bom, então, ótimo. A minha única pergunta. Humberto. Aqui o Humberto está sem microfone e aí ele vai digitar, mas se tiver tudo bem. Bom, enquanto esperamos o Humberto, não sei se ele vai digitar alguma coisa. Ah, tá. Como foi a experiência com os códigos e programações? Os códigos e a programação foi bem complicada, assim, porque, muitas das vezes a gente tinha que digitar o código letra por letra, não tinha como a gente copiar e colar. E a programação também foi bem difícil, principalmente porque a gente não lidava muito bem com esse tipo de programação e tudo mais. Mas eu acho que no final a gente conseguiu lidar muito bem com isso. Mas tá tudo ok, Humberto? Ah, tá. E aí, Fernando? É o último grupo. Gostaria de saber como que vocês relacionam isso, não só com a sua vida, parte da resposta relacionada com a sua vida, e relacionar com as outras disciplinas, como foi essa outra relação que vocês decidiram com essas 10 semanas de estudo. É só matemática que vocês usaram, é só química que vocês aprenderam, é outra coisa. E aí depois eu vou para outras pessoas, independente das respostas, mas eu senti a apresentação mais direta, as pessoas mais close comigo, ou seja, você tem uma perspectiva, dependendo mais da fala, do treinamento. Eu só gosto de resolver muito bem essa teoria. E a segunda é que eu sou muito analista, você usa mais linguagem, efetivamente, você usa mais foco. Durante toda a apresentação, fica mais claro, a gente acaba entrando na apresentação, no dia a dia da apresentação. Você não sua vida, parte da resposta, parte da resposta com as outras disciplinas. Respondendo a pergunta, a gente não usa só química, matemática, tanto a gente usa também física e bastante português, porque a gente tem que escrever e tudo mais. E em relação à vida, eu acho que a gente consegue levar isso bastante para a nossa vida,
todos os experimentos, eu acho que é bem bacana a gente pegar eles e levar um pouco para nossa vida. E eu acho que tem praticamente tudo a ver, porque semáforo a gente vê no dia a dia, sabão a gente usa no dia a dia também. Tanto que nem os outros experimentos também a gente pode ver em decorrer do nosso dia. E respondendo só mais uma coisa, eu não usei muitas imagens porque teve alguns probleminhas, então eu acabei faltando algumas semanas nas aulas, então eu não tive como tirar foto e tudo mais, mas no próximo trabalho eu tenho certeza que eu vou me dedicar mais. Obrigado, viu, Fernando, pelas colocações. A todo momento eu tento falar para eles, né, que isso tudo aí será aplicado para a vida deles, né? E tanto que a gente separa em habilidades que envolvem o designer na parte do Tinkercad, na engenharia que o pessoal fica montando lá no protoboard, e a própria programação que você comentou, pessoal que vai seguir a área da ciência da computação, né, ADS, usa bastante essa parte da linguagem de programação. E aí quem for seguir para a área de química, né, aí tem a parte do laboratório que o pessoal produz sabão, produz simulação da chuva ácida, né, e tanto a parte do redator que nem vocês comentaram, que é o pessoal que gosta da área de humanas, né, letras, redação, direito, né, jornalismo. Mas obrigado pelas colocações, viu? Bom, então finalizamos por hoje. E aí, Fernanda, eu vejo você amanhã. Eu vou tentar arrumar essa câmera que não estou conseguindo abrir. Guilherme, acho que é a única, né? Beleza. Então a gente se vê numa próxima, se Deus quiser.
Obrigado, Guilherme. Muito obrigado. E obrigado, Humberto, que eu vejo você amanhã também, né? Já com o microfone, se Deus quiser, tudo arrumadinho. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço muito a vocês. Falou. Tchau, tchau, Fernando, Humberto, Guilherme. Tá, calma, você vai, filho. Peraí. Deixa eu só. Mas eu tenho que deixar eu ir no banheiro.